As atividades estão todas fora do HC, não tem mais um vínculo direto, só esse vínculo acadêmico, vamos dizer assim, de parceria. Então, eu trabalho nessa empresa de gestão de terapia intensiva e emergência chamada IMED, há 18 anos já, sou um dos sócios diretores da empresa. Hoje eu faço também a coordenação da educação médica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, quase uns 8, 9 meses nessa posição, e a gente tem na IMED um estágio de gestão, que eu faço a supervisão, a gente recebe aí residentes do Brasil todo, uns 50, 60 residentes por ano também. Olá, olá, olá. E o Bruno, o Leandro, o Marcelo, os preceptores, frequentemente me convidam para falar de qualidade e segurança para vocês. Olá, gente, tudo bem? Porque a minha tese de doutorado é sobre isso, sobre a abordagem do erro, na verdade. Então, acho que dentro da área que eu me especializei mais na terapia intensiva, que foi gestão, as duas coisas que eu pesquiso, estudo mais, eventualmente publico quando sobra um tempinho, é qualidade de segurança e gestão de pessoas. Então, acho que é por isso que a gente, praticamente todo ano, está aqui com vocês falando um pouquinho disso. Então, também a obrigação de sempre tentar fazer um pouco melhor do que o ano anterior. Então, é isso que eu vou tentar fazer hoje, tá? E eu escolhi falar de um jeito bem prático com vocês, porque falar de qualidade de segurança pode ser chato, se a gente não acerta o tom, né? Então, a ideia é que a gente conte rapidamente, a gente tem uns 40 minutos, não é isso? Então, uns 10 minutinhos para a gente contar como é que a gente chegou onde chegou na discussão de qualidade de segurança, né? O bom de ficar velho e ter cabelo branco, vocês vão chegar lá, é que as pessoas prestam mais atenção nas suas histórias. E eu tenho algumas boas histórias para dividir com vocês. Depois a gente vai falar um pouquinho do estado atual. Tá? Então, qual é a situação de qualidade de segurança lá no momento mundial e nacional. Tá? E aí, por último, eu queria falar um pouquinho de para onde a gente precisa ir com a qualidade de segurança na área da saúde e como é que a gente faz para chegar lá, e aí um pouquinho de coisa prática mesmo para vocês. Qual é o papel de vocês na residência e nesta fase da carreira que vocês estão, como é que vocês podem contribuir para essa discussão, tá bom? Vou só desligar meu celular, porque nunca se sabe do que ele é capaz. Essa é a parte ruim de ficar com o cabelo branco, o celular toca mais. Então vamos lá. Primeiro eu queria perguntar para vocês, alguém, só para eu saber, todo mundo aqui é médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, me conta um pouquinho quem é quem aqui. Todos médicos, legal. Todos residentes de terapia intensiva ou tem de alguma outra área? Então tá bom. Alguém, nas diferentes graduações que vocês fizeram antes de chegar aqui, alguém teve alguma aula específica sobre qualidade de segurança? Nada? Zero? Sei que este ponto não melhorou nada. Tá? Se eu estivesse no lugar de vocês aí, recebendo uma aula sobre isso, eu ia dar a mesma resposta há 20 e poucos anos atrás. Então eu sei que tem os mais tímidos e os mais extrovertidos, então eu queria que alguém dividisse uma situação de um erro que testemunhou, que participou, e como é que foi o desfecho. Por favor, aqui a gente conta milagres, não conta santos, tá? Então, o que aconteceu, independentemente de qualquer tipo, não estamos falando de questão ética, profissional, não. É só para contar o evento adverso que aconteceu, para a gente poder trabalhar um pouquinho em cima do contato e tornar isso aqui um pouquinho mais agradável. Quem quer começar? Alguma coisa que te marcou na graduação, ou já quem já teve uma primeira residência em desenvolvimento de medicina intensiva, enfim. Por favor. Ontem? Ah, tá. Como é seu nome? Matheus. Fala, Matheus. A gente está acompanhando lá na UTI. E aí, um paciente que teve um trauma e tal, que pertenceu a criança. Sim. Teve, né? Teve uma vez que a gente foi levar ele para como, e aí, tipo, na transferência, assim, na hora de checar, tipo, a pulseira dele. Sim. E juntando, tipo, a DGF no chão. Arrancou a DV? Não, foi só caiu. Ah, só caiu. Só... E aí, o que foi feito? Não precisou trocar, não precisou. Passou ali um álcool gel e vamos embora. Se isso teve um impacto, tá bom. Você está no R2? R1, legal. Então foi recentemente, você começou sexta-feira.
Tá bom, tá bom. Tá traumatizado, querendo largar a residência? Tá, legal. Você sabe se isso é um evento adverso, tá? Nós vamos caracterizar isso um pouquinho melhor para vocês. Você sabe se isso foi notificado? Se alguém, até agora, quinto dia de residência, sexto, você sabe notificar um evento adverso? Tudo bem, não tem problema. A gente vai chegar lá. Mais alguém quer dividir um erro? Fala. Um erro meu. Legal. Eu fiz química e trabalhei 2 anos, né? Muito bom. Como é que você chama? Rafael. Fala, Rafael. Então, em 4 meses, mais ou menos, estava trabalhando na enfermaria, fui dar alta com um paciente com lombalgia crônica, que estava precisando de vários analgésicos, né? Então, pois não. Uma dose, quase uma superdose de pirona, 6 gramas, Uhum. dose máxima de paracetamol, ia fazer gabapentina, etc. Tá. E na hora de prescrever, assim, naquela correria, final do plantão, tendo que dar alta, ele tinha que chegar na farmácia lá do meu hospital para pegar o medicamento para ir para casa, no sentido. Aí eu prescrevi 6 gramas de pirona, né? 2 de 4 em 4. Tá. E eu fiz a mesma prescrição para paracetamol, 6 gramas. A dose total dele ia passar uns 4,5 da dose. Do risco, vai, mandar um risco um pouquinho mais alto. Isso. Tá bom. Mas aí o bom é que a farmacovigilância pegou, né? Então eles me ligaram, falaram assim, tem isso aqui na prescrição, tá. E o que é isso? Aí eu falei, não, volta a prescrição. Legal, então a barreira de segurança funcionou. Muito bom. Vamos falar, isso não é um erro, já vamos discutir como chama isso no termo correto. Legal que funcionou a barreira de segurança, fico feliz pelo doente. E assim, 6 gramas de Tylenol, óbvio, aumenta um pouquinho o risco, mas não é proscrito, né? Uma coisa um pouquinho acima, talvez, da barreira de segurança. Mais alguém? Fala. Tá. O paciente estava tranquilo na UTI, estava com pressão de alta, e eu acho que ele estava com uma pneumonia, se não me engano, que está precisando de corticoide intravenoso para tratamento. Certo. E ele já foi enfermaria. Só que aí não parece que estava um momento de pressa, porque não estava na prescrição corticoide, e a enfermeira queria administrar logo a medicação, que já ia acabar o plantão dela. E ela falou, doutora, eu vou pegar do carrinho. Tá bom. Ela pegou do carrinho, administrou a medicação, e essa pessoa, a pessoa que estava aqui plantando esse dia, saiu, estava no conforto, e ela foi chamada depois que o paciente estava parado com a respiratória. Ao chegar na cena, assim, o paciente estava cianótico, seu remédio de reanimação, e o paciente evoluiu a óbito. Certo. Depois, retrospectivamente... Vocês conseguiram achar a causa raiz? A causa raiz foi que ela trocou metil por succinilcolina. Tive um evento igualzinho, tá até aqui na aula. Igualzinho. Succinilcolina por succinato de metilprednisolona, provavelmente. E aí o paciente teve uma PCE por desbloqueador muscular. É isso aí. Então, já deu para ter uma ideia esse é o contexto que a gente vai conversar, né? Então, como é que situações, Tiago, né? Como é que situações como que o Tiago e o paciente que ele estava atendendo passaram, tenho certeza absoluta que a pessoa que lá estava, vamos falar um pouquinho disso também, não tinha a menor intenção de fazer isso, pelo contrário, e provavelmente está psicologicamente bastante abalada pelo que aconteceu. Precisa cuidar dessa pessoa, tá? Mas como é que a gente melhora a nossa barreira de segurança? Como é que a gente torna isso muito mais seguro para o doente e para todo mundo que está em volta, na verdade? Então, é um pouquinho dessa discussão que eu quero ter com vocês. Tá? Obrigado aí por compartilharem os eventos que vocês compartilharam. Então, só para deixar 2 definições aqui, essa definição que eu usei na tese de doutorado, um erro a gente pode caracterizar como uma falha de uma ação, então eu vou fazer uma ação, ou de ter esse desfecho planejado. Ou, às vezes, eu fiz o plano, e o plano não foi... Eu imaginava que ia dar tudo certo e deu tudo errado, mas a falha foi no planejamento. Então, é uma jeito de definir erro na assistência à saúde. É diferente, erro, em inglês, error, e mistake não são as mesmas coisas. Tá? Mistake é um engano. Talvez seja um erro não, um erro é uma ação deliberada, mas que ou foi planejado adequadamente, foi executado inadequadamente, por N motivos que você vai analisar caso a caso. E o evento adverso é quando o erro gera algum tipo de repercussão. Tá? Por isso que o caso que ele trouxe não é um evento adverso. Ele é um erro, mas não é um evento adverso. Tá? É uma lesão parcial ou total, que pode ser temporária, perda de, sei lá,
capacidade de andar por alguns meses, por exemplo, depois recupera, ou perene, resultado de uma ação do cuidado de saúde. Então, não é que o cara teve um AVC dentro do hospital, isso não é resultado de uma ação do cuidado da saúde, a não ser, óbvio, você tenha injetado alguma coisa que fez ele AVCzar. Né? Não seja um AVC por obstrução carotídea no meio do hospital, provavelmente isso não. Você pode ter demorado para reconhecer, pode ter atraso de tratamento, pode ter eventos relacionados a isso, mas o AVC em si não é, intra-hospitalar não é um evento adverso nesse sentido. Agora, um pneumotórax causado numa punção uma pneumonia associada à ventilação, porque a gente não conseguiu cuidar para protegê-la e aí tantos outros exemplos que a gente pode, dentro e fora da terapia intensiva, discutir. Quando a gente fala de assistência à saúde, a gente tem um marco temporal que esse ano está fazendo 25 anos. Tá? Esse marco é uma publicação em 1999, chamada Truer is Human. Tá? E diz muito sobre o nosso país o fato dessa publicação nunca ter sido traduzida para o português. Recomendo a leitura. Se vocês não quiserem ler ele inteiro, ele tem umas 350 páginas. Tá? Tem na Amazon para Kindle e tem o original, tem ele lá em casa. E tem o Executive Summary, que você consegue baixar o PDF, deve ter umas 44 páginas. Tá? Basicamente, o Truer is Human foi os norte-americanos olhando para dentro do seu cuidado e dizendo o seguinte, cara, nosso cuidado é muito inseguro. Em torno de 40 a 100 mil pessoas por ano morrem decorrentes do cuidado da saúde pelos dados retrospectivos que eles levantaram da década de 90 e 80. E isso deve custar aí alguns bilhões de dólares. Isso, valores de 25 anos atrás, provavelmente, se a gente for atualizar, o número vai ficar muito maior. Tá? Então, esse ponto, isso trouxe um awareness. Quem fez essa publicação é um órgão não governamental chamado Institute of Medicine, nos Estados Unidos. Isso, obviamente, virou capa de revista, capa de jornal, mudou uma série de coisas. Na época, o presidente era o Clinton, ele faz um ato para tentar mudar uma série de questões dentro da regulamentação. Isso dá uma força muito grande para os processos de acreditação hospitalar, enfim. Há um movimento, ganha muita força, já havia, obviamente, algumas vozes relacionadas a isso, e a partir desse ponto, a discussão de qualidade e segurança, ela sai, digamos assim, de algumas salas acadêmicas e ela vem para a beira do leito. E as pessoas começam a mudar processos. Falei que eu gostava de contar a história. Nessa época, em 1999, eu era quintonista aqui da casa. E eu era, na época eu achava que ia fazer cirurgia, eu era instrumentador de uma famosa equipe de cirurgia que, como é tão comum na Pinheiros, isso é muito comum, a gente é uma escola muito cirúrgica, né? E eu passava visita sozinho num dos hospitais onde essa equipe operava, discutia o caso por telefone, evoluía e prescrevia o doente. E assinava a equipe do professor tal, a equipe da professora tal. Isso é exercício legal da medicina. Mas isso era normal. Assim como eu fazia, tantos outros internos de medicina em São Paulo, provavelmente fora de São Paulo, faziam a mesma coisa. E aquele negócio, todo mundo faz, eu vou fazer, nem me questionava. Eu sou daqui do professor fulano, tá falando o que é para fazer. Só para vocês entenderem como isso mudou de lá para cá. Isso hoje é uma coisa absolutamente impossível. Você não consegue se cadastrar no hospital sem ter os pré-requisitos, apresentar os documentos. Então, até isso mudou. Eu entrava no centro cirúrgico, fazia todo o processo de instrumentação, eventualmente suturava no fim da cirurgia e outras coisinhas que a gente fazia naquela época. Tá? Então, isso era considerado normal. Só para vocês verem da parte científica como que as publicações explodem sobre qualidade e segurança. Esse slide também é da minha tese, dali em diante. Tá? E se você for buscar agora 2023, muito mais. Okay? Então, é um assunto que está todo dia e em todas as áreas. Isso também disseminou. Claro que terapia intensiva, pela intensidade de oportunidades de evento adverso, talvez seja uma das áreas mais estudadas. Os doentes são muito complexos, muito graves, o número de interações é muito maior, logo o risco de você ter um evento adverso é muito maior. Né? Terapia intensiva centro cirúrgico, sem dúvida nenhuma, e emergência, são os 3 locais onde você vai mais ter evento adverso no hospital. Esse é o Truer is Human, estão comemorando o Jubileu de Prata, mas o recado principal, e tem que ficar muito claro no caso que o Thiago trouxe para a gente, o problema não são as pessoas. As pessoas não vêm para o hospital e falam, hoje eu vou ferrar o doente. Claro, exceto um outro maluco que a gente vai afastar por problemas psiquiátricos e tal. Mas a imensa maioria vem para fazer o melhor. E às vezes a gente não consegue fazer o melhor porque os processos são mal desenhados. Tá? Esse ponto precisa ficar claro, porque se você redesenha o processo e coloca as barreiras de segurança adequadas, talvez você consiga proteger melhor os pacientes.
25 anos depois, o que a gente tem de dado mais consistente? Tem 2 trabalhos de 2 anos atrás, logo no pós-pandemia imediato, bem significativos. Um é escandinavo, norueguês, o outro é britânico, um foi publicado na Lancet, o outro no BMJ, que eles dizem mais ou menos a mesma coisa. Eu estou resumindo o dado para vocês, mas o valor, em termos de custo, é alguma coisa em torno de 200 bilhões de dólares por ano. Isso é o que a gente machuca os nossos pacientes sem precisar, e o custo desses machucados, entre aspas, né? Outra história, em 2019 eu fui apresentar um trabalho no Congresso Mundial de Terapia Intensiva lá na Austrália, e eu visitei a UTI do Rinaldo Bellomo, tá? E nesta visita, eu estava conversando com uma enfermeira, que foi quem me assessorou, brasileira inclusive, que estava lá, e a enfermeira me contou o seguinte, falou, olha, a gente está muito chateado, porque semana passada a gente já achou uma infecção de corrente sanguínea naquele paciente. O paciente estava com ECMO, hemodiálise contínua, enfim, paciente gravíssimo. Falei, puxa, que chato tal. Porque faziam 22 meses que a gente não tinha uma infecção relacionada à corrente sanguínea. E a UTI do Victoria lá, ela é referência para o estado inteiro, né, ali do sul da Austrália. São 12 milhões de pessoas, é a única UTI que tem ECMO naquela região. Então todo mundo vem para lá. Então, uma UTI que ela tem, não sei quantos leitos tem, mas só na minha passada, pelo menos uns 10% dos doentes ali estavam em ECMO. Então, o risco de uma infecção de corrente sanguínea é muito maior do que na maioria dos UTIs do mundo. Tá? Então, é possível evitar, gastar e evitar esse tipo de evento adverso. E, em termos de mortalidade, um dado mais fidedigno também desses 2 trabalhos, provavelmente alguma coisa entre 3% a 5% dos pacientes que morrem no hospital não morreriam se a gente não tivesse feito um evento adverso. Esse é o ponto. Tá? É uma mortalidade alta. E isso nós estamos falando de dados, obviamente, de high income countries. Então, se a gente for olhar low e middle income countries, provavelmente o lado é muito pior. Aqui, esse slide é bem antigo, ele nem foi inventado para a área da saúde, ele foi desenhado pensando em eventos em outras áreas do conhecimento, mas ele super funciona, ele é de 68 esse desenho, mas ele é muito interessante porque ele mostra a pirâmide, na verdade, mostrando que quando eu vejo um acidente, que é mais ou menos o caso do Thiago, é um acidente, tá? É um erro, um evento adverso, com o pior dano possível, que é morte. Embaixo desse, digamos assim, da superfície, eu tenho um monte de outros incidentes, alguns eu enxergo, outros não. Tá? E as circunstâncias de risco e quase eventos, que é o caso, esqueci seu nome, do Rafael, está aqui embaixo. Então são coisas no dia a dia que às vezes passam despercebidas. Ou que eu, na correria, não sei se vocês perceberam que os 3 relatos tinham uma coisa em comum, que era, estava aí rápido, estava sem tempo, precisava fazer isso com velocidade. Na nossa correria, a gente ou não percebe, ou percebe, mas não notifica. Então, teoricamente, num hospital onde eu tenho eventos dessa magnitude que não passam despercebidos, tenho certeza absoluta que um hospital como esse não passa despercebido, vai ter uma comissão para avaliar, vai ter todo um desfecho, eu deveria ter algo em torno de 600, talvez seja mais, tá? Talvez seja notificado. Se você for olhar a maioria das estatísticas dos hospitais hoje, para cada um lá eu tenho 6 notificados. Então tem 594 que simplesmente não foram notificados. E por que isso é importante? Porque me dá a oportunidade de evitar o que aconteceu no caso. Se alguém algum dia tivesse trocado a ampola e percebido antes de infundir, e notificado, porque aconteceu, eu tenho certeza que aconteceu, só que ninguém notificou. E aí ninguém mudou o processo, e aconteceu de novo, só que aí a paciente acabou vindo a falecer. Então, para explicar isso, um cara chamado James Reason, um artigo mais de 20 anos, mas também seminal, ele diz o seguinte, cara, essas falhas na área da saúde é como se elas fossem um queijo suíço, que alinha os seus furinhos, e a falha passa por todas as barreiras. Cada fatia do queijo é como se fosse uma barreira. E ela é cheia de buraco porque nenhuma barreira é perfeita. Ainda mais uma barreira desenhada por seres humanos que são falíveis. Então, a nossa missão é desenhar e criar barreiras melhores, que em algum momento, mesmo tendo buracos, os buracos não, um em cima do outro, se alinhem e o evento aconteça. É mais ou menos o que faz a aviação. Né?
Quando você entra num avião, você passa sempre pelo mesmo protocolo, exatamente igual. E as pessoas que estão na aviação, pasmem, elas acreditam no que elas estão fazendo. Elas sabem que se elas fizerem daquele jeito, vidas serão salvas. A gente não acredita. Então, existe uma diferença, e é um ponto que eu vou tocar com vocês, de cultura de segurança. Eles têm, nós não. Apesar da gente adorar falar, não, vamos fazer fazer um workshop de CRM. CRM é Crew Resource, CRM são várias coisas, mas uma das siglas é Crew Resource Management, que é o gerenciamento de recursos de cabine de avião, né, para você tentar melhorar a questão de cultura de segurança. Na minha tese, por exemplo, eu citei bastante algumas questões nesse sentido. Então, a gente se admira com os exemplos externos. A gente não consegue trazer eles para o nosso dia a dia de uma forma que mude nossa cultura. Esse talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem que enfrentar. Mas nem tudo, né, são catástrofes, né? Às vezes a gente fala que nem tudo são flores, mas algumas coisas são flores. Algumas coisas melhoraram. Nesses 25 anos, seria injusto eu chegar aqui e falar para vocês, nada melhorou. Continua terrível, absurdamente horroroso. Não, muita coisa melhorou. Tem muito espaço para melhoria, casos como o do Thiago não deveriam acontecer, mas a gente melhorou em algumas coisas. Por exemplo, a gente já tem regras e políticas de segurança nos hospitais. 25 anos atrás, isso era incipiente. Hoje, dados de outubro do ano passado, eu não atualizei esses dados de novo, mas em outubro eu levantei. Mais ou menos 35, 40% dos hospitais do Brasil tem algum tipo de acreditação. Esse número vem crescendo rapidamente. Por que a acreditação é importante? Porque gera padrão. E eu vou mostrar para vocês que padrão salva vidas. Tá? Então, quando você faz uma acreditação, você diz o seguinte, olha, eu quero de forma voluntária me submeter a uma avaliação para saber se meus processos são seguros. E aí uma organização acreditadora diz, olha, os meus padrões de segurança são esses aqui. O sarrafo está aqui assim. Se você conseguir ter os padrões neste nível, você conquista o selo de acreditação. Então, quando você fala que 40% tem no Brasil e no Sudeste 66% mais ou menos, já é um número relevante, que vem melhorando progressivamente. Ah, Fábio, mas tem muita acreditação que no dia da visita maquia uma coisa ou outra para conseguir o selo. É verdade, assim como a gente limpa melhor a nossa casa quando a gente vai receber visita. No entanto, o que mais faz diferença na acreditação é que tem alguns processos básicos que não são negociáveis, que você muda, você realmente tem impacto, e a disseminação da cultura de segurança em pessoas que nunca tiveram contato com aqueles conceitos. Isso é o que mais faz diferença no processo de acreditação, que não é longo, leva anos, na verdade, e na maioria das vezes é perene, a não ser, claro, que o hospital resolva descontinuar o processo. Tá? A gente melhorou o desfecho pra caramba. Se a gente for falar, quando eu estava no lugar de vocês na residência, a incidência e prevalência de PAV, ou infecção relacionada a catéter, ou sonda, ou pneumotórax, porque eu já sou da geração que aprendeu a fazer ultrassom já pós-residência. Né? Vocês agora já no R1 já estão lá passando catéter com ultrassom. Então faz muita diferença isso. O número de eventos diminuiu. E várias outras taxas que a gente pode ver. A gente começa a gerar um certo grau de cultura de confiança. Quando você vê rankings ou fala para as pessoas, o hospital A é melhor que o B, existe, e quando você faz um questionário e pergunta especificamente, essa resposta vem, a percepção na sociedade civil de que o hospital A é melhor que o B porque é mais seguro, que a chance de acontecer um problema comigo é menor. Né? Vamos inverter. O que as pessoas falam lá quando falam de um serviço muito ruim? Aquilo ali é um açougue. Por que é um açougue? Porque provavelmente tem muita evento adverso acontecendo naquele hospital. Então, se o outro que eu confio não é um açougue, é porque os processos são mais confiáveis e de melhor qualidade. Claro que existe outras coisas que permeiam a percepção do indivíduo que não é da área da saúde. Mas há uma relação de causa e efeito sobre construção de confiança. Tá? Outra coisa, e eu queria desmistificar uma falácia que algumas pessoas que não entendem de qualidade soltam por aí, é que fazer qualidade de segurança, eu vou provar isso para vocês, diminui custo, não aumenta. Tá? Primeiro por causa dos 200 bilhões que eu mostrei ali atrás. Eu podia justificar só por aí, mas não é só por aí. Porque fazer qualidade de segurança aumenta a eficiência. E ao aumentar a eficiência, eu diminuo o custo. Tá? Existe também uma cultura de sempre melhorar. Cultura que às vezes está na cabeça. Alguns dos preceptores e assistentes de vocês eu conheço muito bem, foram meus também,
e eu sei que são pessoas que estão preocupadas o tempo todo em melhorar, mas às vezes isso não é inerente ao indivíduo, isso pode ser ensinado. Então, se você está preocupado em gerar melhoria contínua, muito provavelmente você vai conseguir construir esse ciclo de uma forma positiva. E existem mais requisitos legais de regulamentação. Esse ciclo de qualidade e segurança também aumenta o que os americanos chamam de awareness, né? Os falantes de língua inglesa. Aumenta a percepção sobre as necessidades do setor e uma série de regulamentações. Vou dar um exemplo básico. RDC 7, que é a regulação primária de definição de terapia intensiva, quantas pessoas tem que ter, quantos ventiladores tem que ter, etc. E tal, ela foi promulgada, se eu não me engano, em 2007 ou 2009. Vou lembrar agora, já tem bastante tempo, precisa ser atualizada, mas antes dela não tinha nada. Então, esse tipo de regulamentação torna, além de tornar o processo mais transparente, dá mais segurança para quem está trabalhando. Então, aqui alguns exemplos, né? Ali é o pneumotórax, isso melhorou pra caramba, acontece muito menos hoje por conta de usar o ultrassom para fazer o acesso, né? Aqui é um caso muito parecido com o caso do Thiago, tá? Só que aqui são 2 antibióticos, a não ser que tenha um problema de alergia ou uma questão de resistência antimicrobiana, não é tão grave, provavelmente eu vou fazer um evento adverso menor ao trocar um pelo outro, mas a hora que eu troco succinatônio por succinato de metilprednisolona, e assim, no caso que eu participei, a paciente não morreu, era um broncoespasmo na enfermaria, eu, por acaso, estava conversando com o hospitalista, naquele mesmo hospital que eu trabalhava, eu coordenava a UTI desse hospital, e entrei com ela no quarto que a gente estava discutindo, vamos ajudar, te ajudar a entender, talvez precise de UTI, crise de asma E aí foi isso, ela deu o comando da metilprednisolona, a hora que foi feita, a paciente fez... E aí, não, peraí, me dá o ambu, tal, vou entubar, vamos ver o que está acontecendo. Eu já acho que foi isso, porque assim, foi uma perda de consciência inexplicável. Não é a perda de consciência típica de uma crise asmática que vai retendo CO2 e vai devagarinho rebaixando. Né? Foi uma coisa, liga-desliga. E aí, foi isso, e assim, diferente daqui, nem a tampa de cor diferente não era. Era da mesma cor, era do mesmo fabricante, as letras eram as mesmas, e um começava com sucça qualquer coisa e o outro sucça outra coisa. A chance de errar é muito grande, né? Então, o que foi feito naquele momento é que todas o fabricante tem que ser notificado, porque ele é parte do evento, tá? Mas o que foi feito naquele momento é que naquele hospital fazia-se uma sobre-etiqueta para todos os succinatônios. Então, e aí era uma sobre-etiqueta toda colorida, diferente, para chamar a atenção e evitar que o evento aconteça novamente. Tá? Outra questão fundamental que é importante citar para vocês é comunicação. Aqui eu estou dando exemplo da passagem de plantão. Com quem vocês aprenderam a passar plantão? Tiveram uma aula magna? Como passar plantão? Quem teve? Opa, melhorou. 3 já ajudou. Já ajudou. Ela discutia teoria da comunicação, que melhorou pra caramba. Porque a maioria de nós aprendeu com o R+, se eu era interno com R1, e por aí vai. Que é a pior pessoa possível para te ensinar alguma coisa, porque eu aqui tenho menos experiência e provavelmente não assistiu uma aula como que a colega assistiu. E você mudou a prática? Você faz o que der na aula ou faz igual que alguém te ensinou? Ah. E o protocolo, você usa algum específico? Tem muito protocolo, a enfermagem usa mais que a gente, mostrando que se todo mundo usasse o mesmo, muitas vidas seriam salvas, para tentar focar no que precisa. Mas a gente é muito resistente, diferente do pessoal da aviação, a gente é muito resistente. Eu vou fazer do meu jeito que é melhor. E aí cada um tem o seu jeito, só que na sala tem 20 jeitos diferentes e o doente vai ser prejudicado por conta disso. Mas a gente não abraça essa causa, apesar de ter uma literatura muito robusta, mostrando que todo mundo, no mundo inteiro, usasse o mesmo protocolo. O risco de a gente deixar uma informação passar ou dar mais dado do que precisa seria muito menor. E por último, tem a questão organizacional. Né? Então, a gente trabalha num ambiente que já seria complexo por si só, por conta de a complexidade do doente e da terapêutica em si. Some a isso a complexidade do ambiente e da organização. Então, o risco de errar é gigantesco. Eu tenho um monte de bomba que alarme apitando na sua orelha para diminuir a sua concentração. Então, é quase que um experimento de erro.
se você for pegar a psicologia do erro, é um experimento sendo feito todo dia na cabeça da gente. E a gente não trabalha intensamente para mudar esse tipo de coisa. Aqui é para chamar, e eu vou usar de novo o exemplo do Thiago, que é muito importante, para o impacto sobre as pessoas que erram. A gente, infelizmente, eu falei, a gente não tem uma cultura de segurança, e ter uma cultura de segurança significa entender que a gente não tem que punir as pessoas, tem que acolhê-las quando elas erram. Tem que dar subsídio para que ela atravesse esse luto, que é o que vai acontecer, e continue trabalhando. Tem algumas pessoas que se suicidam. Tá? Tem o caso clássico da enfermeira que pegou a via enteral de uma dieta de um bebê e colocou na veia e o bebê morreu, e ela se suicidou logo depois, na Inglaterra. Tá? Então, são muito comuns esses casos, questão de estresse pós-traumático, você não consegue mais trabalhar na área da saúde, enfim. Porque a pessoa não só se coloca nesse lugar de responsabilidade, como é colocado. Olha, ali, ó, tá vendo ali? Aquela que errou, aquele que errou. Então isso é um problema que a gente ainda não aprendeu a endereçar direito. Mas só de saber que isso existe, ter um pouquinho mais de empatia, já é alguma coisa. Tá? Eu queria lembrar disso também na questão do estudo do erro. Quando a gente fala de para onde a gente precisa ir, tem alguns pontos que são consenso. Talvez o principal é que a gente precisa ter um equilíbrio entre, eu vou colocar 4 pilares, porque são os 4 pilares consensuais que vão de encontro ao que o IHI, norte-americano de qualidade e segurança, Institute for Healthcare Improvement, um dos maiores e melhores congressos que eu já fui na vida, em Orlando todo ano, no finzinho do ano, fala de 4 coisas. Quais são os 4 objetivos que a qualidade e segurança permeia, né? Mas são 4 objetivos que a saúde deveria buscar como um todo. Melhorar a saúde de todos, e quando a gente fala de todos, de populações, claro, eu estou na terapia intensiva cuidando de 10 doentes, eu estou tentando melhorar a vida daqueles 10 doentes, mas isso tem um impacto maior, e se eu fizer parte de uma cadeia virtuosa, provavelmente eu estou melhorando a vida de uma população também. Tentar fazer isso com o melhor custo possível, e se você trabalha em melhoria contínua em geral, você ajuda o custo a cair. Veja, todas as infecções que a gente evitou ao longo desses anos todos com a melhoria de processo, com certeza ajudaram a reduzir custo. Mas outras coisas aumentaram. Bom, nós vamos endereçar cada problema conforme ele chegar. Mas existe uma maneira virtuosa de diminuir custo sem comprometer a qualidade, pelo contrário. Melhorando a experiência do paciente. Então, assim, não adianta fazer isso e o paciente achar que aquilo é um açougue. Ele tem que se sentir parte de uma experiência. Nem sempre vai dar para chamá-la de agradável, mas dá para usar a palavra adequada. E ser adequado, entre outras coisas, é não machucar ele mais do que eu combinei com ele que eu ia fazer. Eu falo, olha, eu tenho que fazer uma cirurgia em você, já vai machucar bastante. Agora, eu não tenho, por exemplo, que tentar 18 vezes pegar a sua veia antes de pedir ajuda para alguém na segunda vez que eu não conseguir. E por aí vai. E melhorar a satisfação e a experiência de quem está cuidando. Então, não adianta fazer as outras 3 coisas se eu estou chicoteando até o limite quem está cuidando. Tem que ter um equilíbrio. A gente tem que discutir sobrecarga de trabalho. A apresentação está para vocês depois, tá? Fica super à vontade. Pode gravar no HD, o que quiser, não tem nenhum segredo aí. Mas pode tirar foto também. Mas é fundamental que a gente crie um ambiente sadio para que as pessoas criem a cultura de segurança. Não é o contrário. Primeiro eu jogo goela abaixo com a segurança e falo, cara, eu não tenho nem roupa privativa para trabalhar. Eu tenho que usar, né, a roupa que eu venho de casa. Eu não tenho máscara, eu não tenho óculos, eu não tenho o mínimo possível para dar um cuidado decente. Não estamos falando de dispositivos que só tem na Cleveland Clinic. Não é por aí. Né? Estou falando do básico do dia a dia, que deveria ser garantido, e para coisas para as quais eu deveria, não brigar, mas deveria ser capaz de ter a capacidade de levantar a mão e falar, olha, isso aqui não está legal. Como é que eu faço esse caminho? Quais são as cadeias de ajuda e apoio que eu tenho? Como é que eu chego? Em quem toma a decisão? Isso tem que ficar transparente. Então, essas são algumas das coisas que a gente precisa buscar na hora de falar de melhoria de qualidade e segurança. Então, quais são os principais desafios? Primeiro é cultura. Eu sou um apaixonado por esse assunto. Tão apaixonado que quando eu fiz o doutorado, eu fui, como eu tinha a USP inteira
ao meu dispor, eu fui fazer coisas fora da medicina que eu achei que ia agregar. E eu fiz uma matéria que chama Cultura, Poder e Gestão de Mudança nas Organizações, lá na FEA. Absolutamente fantástico, de explodir a cabeça. Eu era o único cara da área da saúde, obviamente. E aí, a melhor definição de cultura que eu ouvi é assim: cultura é tudo que um grupo, são todos os valores, são todos os artefatos visíveis, então é o coisinho da terapia intensiva, é a roupa que você usa, é a maneira como você passa plantão, mas é o gadget que acabou de sair, todo mundo comprou junto, porque acho que vai fazer diferença no dia a dia, enfim. É um aplicativo que todo mundo usa. Isso é cultura. Né? Então, são preceitos, são crenças, são comportamentos, são atitudes e são artefatos visíveis que codificam um grupo. E sabe o que faz a cultura mudar? Só tem duas coisas que fazem a cultura mudar. Ou um fenômeno interno muito grande. Então, puxa, a partir de amanhã, a residência não é mais 2 anos com pré-requisito, mas são 3 anos de acesso direto. Isso muda a cultura. É um fenômeno, um fato externo que influi completamente e muda como aquele grupo vai se comportar. Obrigatoriamente. Não estou dizendo que para melhor ou para pior, estou dizendo que muda. É um fato que relevante. Agora eu vou ter gente chegando na residência antes do pré-requisito. Eu tenho que mudar uma série de coisas. As coisas vão mudar pelas questões geracionais, pela maneira como os indivíduos chegam, por uma série de motivos. Ou uma demanda interna. Então, sei lá, um fato que ocorreu numa outra situação, mas uma pessoa naquela questão se suicidou num grupo de residentes. Isso muda completamente. As pessoas vão pensar, vão agir, vão repensar um monte de coisa, vai mudar. É uma demanda interna do grupo que gerou mudança. São os únicos 2 jeitos de mudar. Tá? Cultura de segurança, cultura organizacional é uma coisa complicada de mexer. Comunicação, eu enderecei um pouquinho com vocês quando eu falei da questão da passagem de plantão, mas assim, fato básico é, nós, enquanto médicos, e se não, chegou bastante gente depois, se tiver algum não médico, não muda nada, não é que nós não nos comunicamos bem, nós nos comunicamos miseravelmente mal. A primeira aula, ou a segunda, no máximo a terceira da nossa graduação devia ser como se comunicar. E a gente não tem uma preocupação com isso. Pelo contrário, os exemplos que a gente tem alguns bons exemplos, mas muitos exemplos ruins ao longo da graduação e da pós-graduação, de gente que se comunica mal, que é autoritário, que acha que assédio moral ainda é uma coisa normal em 2024. Isso na área da saúde é muito comum, na área médica é mais comum ainda. Tá? Então, a parte da comunicação tem inúmeras oportunidades de melhoria. Muito, muito, muito mesmo. Questão de liderança, eu sei que tem alguma discussão dentro da residência de vocês sobre liderança, acho que ela podia ser maior, não é porque é um assunto que eu gosto de estudar, mas acho que falta muito ainda, né? Porque, veja, o médico, por uma questão técnica, não por uma questão de hierarquia pura e simples, não é isso, mas por uma questão técnica, ele vai ser alçado a uma posição de liderança dentro de uma equipe de cuidado de saúde. Claro que cada membro da equipe é igualmente importante, mas como o médico detém uma questão técnica mais apurada, ele vai ser alçado nessa liderança. Que é mais ou menos o seguinte, na UTI, na emergência, isso é muito óbvio. Na hora que a casa cair, agora, vamos fazer o quê? Vão olhar para você e vão... Né? Então, você tem que ser preparado para liderar. E existe, assim como a gente aprende a passar catéter, aprende a entubar, aprende a ventilar, dá para aprender a ser líder. Tem gente que tem algumas competências comportamentais desde mais jovem, mais desenvolvidas, que vão ajudá-lo, talvez, a dar alguns passos na frente. Como qualquer desenvolvimento pessoal, tem coisas que o A vai chegar na frente primeiro e coisas que B vai chegar na frente primeiro, isso é normal. Né? Mas liderança é uma competência que se aprende. Recurso insuficiente, a história de que, como é que a gente faz para levantar a mão e dizer, cara, peraí, tenho que escrever uma linha aqui no chão e falar, daqui não dá para passar. Está no limite do que eu posso fazer. Quem enfrentou o Covid deve ter sido isso na pele, muitas vezes. Tá? A gente precisa ter interlocução, precisa saber, quando eu estou numa situação de evidente recurso insuficiente, como é que eu faço a discussão de maneira virtuosa. Né? Não é prender a respiração até ficar roxo para ver se alguém nota o que está acontecendo. Mas deve ter uma maneira adequada,
correta, mas necessária, a gente dizer, olha, isso aqui está muito ruim e não dá para continuar assim. Isso é um problema no mundo inteiro, não é só nosso, não. Tá? Resistência à mudança, acabamos de falar a passagem de plantão como um excelente exemplo. A gente sabe o certo, a gente não faz. E a história da cultura. Se um grupo aqui deste hospital inteiro começar a fazer de forma consistente, aposto que você começa a afetar o ambiente. Mas precisa abraçar a causa, precisa mudar. E questão de tempo, os 3 eventos adversos do começo da nossa conversa, os 3 falaram, tinha pouco tempo, estava com pressa, precisava fazer rápido. Então, é um problema do mundo que a gente vive, tomado a inúmeros ladrões de tempo, especialmente aquela porcaria que eu desliguei, inúmeros ladrões de tempo, tá? Distrações e vieses cognitivos. Então, a gente tem, quanto mais complexo o mundo fica, mais complexa a sociedade, menos tempo a gente tem. Então, aprender a usar aquilo que a gente tem com maestria devia ser uma competência que também tinha que entrar na graduação de qualquer profissão, não só da médica. Então, não são poucos os desafios. E algumas coisas também que eu queria trazer para vocês, afinal de contas, é uma aula que, honradamente, eu sou convidado com frequência, então, de vez em quando, eu tenho que trazer, digamos assim, o state of the art, né? O que está acontecendo, o que pode ajudar a gente a mudar ou melhorar algumas coisas. Uma delas é o que a gente chama de workflow disruptions. Alguém já viu uma preparação de quimioterapia? Quando uma enfermeira vai preparar quimioterapia, nos melhores centros, eu imagino que aqui seja dessa forma, ela, de alguma forma, põe algum tipo de identificação, alguns são, nos Estados Unidos é bem óbvio, assim, tipo, não me incomode, estou preparando uma quimio. Um aviso nas costas. Ou ela põe uma roupa amarela, todo mundo sabe, coisa desse tipo. Porque se ela errar ali, pessoas podem morrer. Então, essa história de workflow disruption, né, interrupção do trabalho, do fluxo de trabalho, é um negócio muito sério. Na terapia intensiva, muito sério. Então, o que está sendo muito estudado é como é que eu, de uma maneira, digamos assim, política, minimizo essas interrupções, consigo estabelecer fluxos de trabalho mais seguros, onde eu seja menos interrompido. Então, essa é uma coisa que está sendo profundamente estudada, as melhores unidades de terapia intensiva estão envolvidas com isso, e muita coisa deve mudar, especialmente para a enfermagem, que é quem, obviamente, mais atua do ponto de vista operacional. A gente é muito estratégico-tático na UTI. A enfermagem é tático-operacional. Né? Então, quanto mais operacional, mais eu tenho que estudar isso aqui, e acho que tem uma série de pilotos rodando, tá? Desde coisas do tipo não me incomode porque eu vou mexer na bomba de infusão, ou alguma coisa assim, olha, toda hora de trabalho da Registered Nurse em algumas UTIs, das 15h45 às 16, das 16h45 às 17, ou seja, todos os últimos 15 minutos de cada hora, ninguém pode falar com ela. São 15 minutos que ela tem para se concentrar. Tem vários pilotos rodando, tá? A gente deve começar a ter, nos próximos congressos nacionais e internacionais, um pouco mais de resultados sobre isso. Começou muito depois do pós-pandemia imediato, então tem muita coisa rodando, já tem gente, já terminou de coleta e está olhando o resultado. Outra coisa muito óbvia é qual é o papel da inteligência artificial. Né? Já tem algumas coisas iniciais, embrionárias, vamos dizer assim, rodando, de integração de sistema, integração de informação. Né? Eu acho que a disrupção dentro do cuidado, ela ainda não aconteceu. Como você fala, nossa, mudou o paradigma, mexeu com a cultura. Tá? Acho que ainda não aconteceu. Mas acho que é uma coisa, sendo realista, de 3 a 5 anos para acontecer. Vocês vão viver isso muito fortemente. O que é óbvio, e aí vai junto com eficiência, vai junto com mudança de cultura, vai junto com qualidade de segurança, quando eu melhoro a eficiência, eu, de certa forma, diminuo postos de trabalho, em algumas questões. Então, as UTIs do futuro vão precisar de menos profissionais do que as UTIs do presente. Isso é uma necessidade de eficiência. Tá? Só que nós precisamos abraçar essa discussão e não ser refratário a ela. Nós precisamos entender que cuidar melhor do doente significa ter mais tempo.
Vou fazer só a comparação que eu sempre faço quando dou uma aula dessa. Pega todo o tempo que cada um de vocês perde registrando o que você está fazendo. E digamos que eu vou... Não estou dizendo que registrar não é importante, porque senão não seria uma aula de qualidade de segurança. Não é isso. Mas, digamos que eu pego a lâmpada do Aladim e falo, olha, a partir de hoje, tudo o que você registrar irá direto para o sistema em 1/5 do tempo que você leva hoje. No momento que eu fizer isso, vai precisar de menos gente na UTI, porque você vai ter mais tempo para cuidar dos doentes de verdade. Esse é o ponto. Então isso é eficiência. Só que vai ter um efeito colateral, óbvio, para a saúde como todo, na verdade, para o mundo como um todo. Nós vamos ter que saber como é que nós vamos enfrentar esse desafio de frente. Aí o desafio vai mudar. E aí, a receitinha de bolo. Como é que nós vamos garantir a segurança? Então, para vocês saírem daqui, expert no assunto. Não, não é isso, mas tem o papel de cada um de vocês. Como é que vocês podem ajudar? Então, essa aqui é a UTI dos sonhos, né? Tudo limpo, organizado, perfeito, maravilhoso, pronto para receber os doentes a qualquer momento, né? Nenhuma angústia nesse quadro. Essa é a UTI da realidade. Um absoluto, completo e total furdunço. Quanto mais graves os doentes, maior é o furdunço. Então, o primeiro ponto é, cara, dá para ser melhor. Isso não é uma UTI brasileira, tá? Isso é uma UTI norte-americana. A chance de eu errar neste ambiente é absurdamente alta. Então, desde desenho, então a gente falou, olha, vai ter menos espaço para, talvez, intensivistas na beira do leito. Mas alguém precisa estudar design de UTI e criar alguma coisa fora da caixa. Áreas de associação, então, assim, alguém precisa de especialista de qualidade em UTI, especialista de qualidade e de centro cirúrgico, qualidade e emergência, por aí vai. Mesma coisa com arquitetura, a mesma coisa com TI. Se a gente não for lá, mexer com inteligência artificial e falar com os caras bicho, eu preciso botar meu pitaco aí, porque eu entendo o outro lado, eu sei o que está acontecendo. E por aí vai. Então, cada vez mais vão ter áreas do conhecimento que são interseções. E eu posso entrar por ela por um lado ou pelo outro, não importa. Mas eu vou ter que trabalhar nessas interseções, porque como o cuidado fica mais complexo, o número de interseções aumenta. Então, não é que não vai ter emprego para a gente, mas vão ter empregos diferentes. Mas isso aqui precisa mudar. Mas antes de mudar, eu preciso entender que, enquanto não mudar, o dia que eu entrei e tá assim, respira fundo e fala, cara, talvez seja o dia que vai dar uma besteira, como é que eu posso estar concentrado e focado para não dar? Toda vez que eu vou entubar um paciente, a última vez que eu não consegui entubar um paciente foi no R2. Mas, de lá para cá, toda vez que eu vou entubar, depois dessa do R2, eu falo, será que hoje vai ser o dia que eu não vou conseguir? Antes de começar. Não importa, olhando, nossa, essa aqui vai ser lisa. Não. Afasta esse pensamento e tá, será que hoje vai ser o dia que eu não vou conseguir? Fundamental para você tentar evitar que você caia nessa armadilha. Como é muito complexo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem um paper do Jean-Louis Vincent que ele compara a aviação com a carreira de intensivista. Vocês já devem ter visto esse paper, ele é bem bacana. Mas uma coisa que ele fez, com toda a capacidade de comunicação que ele tem, fez um paper mais um jeito mais superficial, poético ali, pegando uma questão comportamental. Se a gente for olhar isso no dia a dia, o número de processos que tem para levantar e pousar um avião, e o número de processos que você executa no plantão de UTI é mais ou menos 5 vezes. Tá? Então é muito mais fácil do ponto de vista de aprender e repetir a ponto de que eu erro menos. Quando eu tenho muita repetição, eu erro menos. Né? E muitos, pensa só, em toda a cadeia de cuidado da UTI, quantos daqueles processos não precisavam? Ou são desnecessários, ou não agregam valor para o doente. Tem desde o exemplo básico, por que a gente colhe exame às 4 horas da manhã? E acorda o doente? Por que a gente fica acordando o doente a madrugada inteira? Por aí vai. Né? E como a gente coloca barreira para a utilização, por exemplo, a passagem de plantão. UTI acadêmicas de um hospital acadêmico, cada um passa plantão de um jeito. Não faz sentido. Quando eu digo cada um, é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, tudo mais. A ferramenta devia ser a mesma. Claro que ela tem nuances, mas devia ser a mesma. Mas se você melhorar, se tirar isso,
vai facilitar o trabalho de todo mundo e aquele caos vai ficar menos caos. Quando você simplifica, você, inclusive, diminui custo. Porque perde-se dinheiro no meio desse monte de processos necessários. Ah, Fábio, mas eu vou lá mexer, como é que eu faço? Neste momento, basta o awareness. Basta falar, cara, isso aqui não parece legal. Talvez possa ser melhor. Para quem que eu posso perguntar como é que isso poderia ser melhor? Como é que eu endereço essa discussão? Como é que eu levanto a lebre? Já ajuda. Uma das definições que eu mais gosto de qualidade, ela é, digamos assim, matemática, né? Que é diminuir a variabilidade. Então, se eu tenho muitos jeitos de fazer uma coisa, a curva de aprendizado é muito alta, muito longa. Se eu diminuo o número de jeitos de fazer aquela coisa, provavelmente a gente vai errar menos. Você aumenta a segurança. Mas mais do que isso, você melhora o resultado. Então, se você tem 5 protocolos de PAV diferentes, para 5 situações diferentes, provavelmente nenhum deles vai funcionar muito bem. Ou se você tem 10 UTIs no HC e cada uma tem um protocolo diferente, provavelmente o resultado vai ser pior. Então, diminuir a variabilidade salva vidas, isso está mais do que provado. Uma definição subjetiva é entregar o que foi prometido. Se eu falei para o doente, cara, eu vou cuidar de você com a maior segurança possível, eu devia entregar isso para ele. Frequentemente não consigo fazer isso. E muitas vezes isso poderia ser mitigado, ou ao longo do tempo eu conseguiria deixar ele mais seguro, se eu conseguisse expor as fragilidades que o cuidado tem e todo mundo tem a maturidade para discuti-las. Também é um problema de cultura. Essa aqui é. Então, mas para deixar vocês um pouquinho mais felizes, se tem uma coisa que eu sei que essa residência é muito forte, é na parte científica. Eu sei que vocês saem craques em dissecar artigos científicos. Logo, vocês entendem com profundidade método científico. Eu quero mostrar para vocês que fazer melhoria contínua, aumentar a qualidade, aumentar a segurança, nada mais é do que método científico aplicado na prática. O que a gente faz quando a gente tem um evento adverso? A gente estuda o evento. Estuda o evento, onde alguém morreu porque recebeu a medicação errada, e planeja, faz uma hipótese de como é que a gente pode evitar que aquilo aconteça. Mas eu não vou saber se vai funcionar ou não enquanto eu não testar. Então eu testo a hipótese. A hipótese nula que eu tenho que negar não vai mudar nada, certo? Então eu tenho que refutar a hipótese nula que não vai mudar nada. Eu testo a hipótese. Testo de maneira científica. Eu faço isso algumas vezes e vejo o resultado versus a série histórica, ou de outra maneira. Ou posso até fazer um braço de um jeito, outro braço do outro, enfim. Aí depende, obviamente, de questões éticas numa situação ou outra. No caso do Thiago, obviamente, não vai ser possível fazer o braço funcionando de novo. Mas eu poderia fazer placebo, por exemplo. Eu analiso os dados e vejo qual foi o resultado. Se ficou mais seguro, se melhorou a segurança, se aumentou a eficiência. E se eu sustentei a hipótese que eu fiz, eu fomento e dou seguimento. Se eu refutei, se não deu certo a minha hipótese verdadeira, eu faço outra. Começo de novo o ciclo. É isso que a gente faz todo dia quando você analisa qualidade de segurança. É isso que você faz todo dia quando você faz um protocolo novo, quando você muda um processo de trabalho. É dessa forma. Ah, não, eu vi um lugar que o cara sozinho, da cabeça dele, inventou de forma empírica. Existe uma chance de dar certo? Existe. De dar certo ao acaso, como em qualquer evento mensurável da face do universo. Mas a maior parte das vezes o cara vai falhar miseravelmente. O único jeito de dar certo com alguma chance real é usar o método científico. E aí tem algumas perguntas que, especialmente conforme vocês forem evoluindo na carreira e forem galgando posições de liderança, e assim, o maior preditor do comportamento passado, do comportamento futuro é o comportamento passado. E o maior preditor do que acontece com o grupo é o que já aconteceu. A imensa maioria dos seus antecessores são líderes. São pessoas que deram muito certo na carreira. A imensa maioria. Então a chance que isso aconteça de novo é imensa, gente. Não sei se isso é uma boa ou má notícia, mas é imensa.
Então, preparem-se para isso. Tá? Perguntem-se como é que vocês melhoram. Primeiro, o trabalho de vocês mesmos. Antes de melhorar dos outros, pensa como é que eu posso melhorar o que eu faço. Tem um jeito básico. Pede feedback. Estou indo bem? Como é que eu estou indo? O que os preceptores onde eu estou passando estão achando do meu trabalho? Ah, tá. Aqui a gente tem um ciclo onde a cada tantos meses ele recebe um feedback formal. Maravilha! Sensacional! Bato palmas. Não precisa esperar para você perguntar. Ah, ninguém está me falando nada. Vai lá e pergunta, vai lá e pede. É sua obrigação com o seu próprio desenvolvimento. E se você vê alguma coisa na andar que você está passando que te incomoda, você acha que não está legal, ou que poderia ser melhor, às vezes você está vendo um insight, às vezes tem gente super criativa aqui no meio. Putz, isso aqui pode ser diferente. Pô, que legal. Então, endereça. Ah, não sei quem fala, deve ter um caminho para você chegar. Eu queria dar uma sugestão. Alguns lugares está óbvio, está transparente, outros nem tanto. Então, como é que você faz para vencer essa barreira? E desenvolver pessoas. Cada vez que você é generoso a ponto de ensinar alguém alguma coisa, ou de ajudar alguém a fazer melhor a sua tarefa, esse tipo de generosidade também muda a cultura. Também desenvolve o grupo. Também deixa o doente mais seguro. Então, dentro do que te cabe, faz diferença também. Tá? E lembrar que uma organização é imperfeita, porque ela é feita de pessoas. E o que você vê, os que estão começando aqui, quem são os R1s? Bem-vindos. Os que estão chegando agora, vocês estão vendo a superfície da organização, que é principalmente a prática do dia a dia. Embaixo disso tem padrões que deveriam estar sendo seguidos, tem processos de cuidado que podem ser melhorados muitas vezes, tem políticas, não política no sentido negativo, política é uma palavra que é muito deturpada, né? Política deveria ser uma coisa boa. A palavra original ela é boa no sentido de são discussões estratégicas que alguém fez em algum momento para construir, né? Como a gente faz as coisas. Então, tem políticas que definem um pouco como é que a organização funciona e, em cima disso, está uma cultura. Então, assim, participem, entendam qual é aquela organização, como é que ela funciona e como é que eu posso contribuir humildemente para que ela seja melhor amanhã do que ela é hoje. Deixei aí algumas sugestões de leitura, de algumas coisas que eu achei que fossem relevantes, como vocês vão ficar aí com os slides. E aí eu abro um pouquinho para dúvidas, inquietações, curiosidades, mais histórias, enfim, o que vocês quiserem. Quando a cultura de um local não está bem enraizada, tem essa dificuldade de até hábitos que você tem e faz aquele lugar. Por exemplo, alguns lugares que eu já dei patrão, eu chegava um pouco a contar passado no repouso. Sim. E aí eu não estou passando lá no leite. Não, aqui. Não, vamos lá no leite. Não, passa aqui. Vamos lá. Aí você fica... Então, como abordar essas situações? Como é que você chama? Luiz? Primeiro, obrigado pela pergunta, ela é muito boa. Tem poucos lugares mais tóxicos que o repouso da UTI. Isso é um intensivista falando. Tá? E eu acho que tem uma questão de, tentando ter empatia, eu acho que tem uma questão de autodefesa nisso. Né? Porque eu brinco que terapia intensiva é a única especialidade da medicina onde o cara vai, no seu lugar de trabalho, te ensinar como é que você tem que fazer o seu trabalho. Então, para se defender disso, a gente cria esse local tóxico chamado conforto da UTI, onde a gente fala mal de todo mundo. E dá patada, né? O cara vem passar o plantão, você não tá? Não, mas você não pensou nisso? Você não fez o diagnóstico etiológico? Pobre do emergencista, que só tem que fazer o diagnóstico sindrômico, olha lá, tá ótimo. Mas, enfim. Então, aí, você deu um exemplo muito claro de cultura, né? Onde eu estou colocando os interesses do doente na frente os meus interesses na frente dos interesses do doente. Tá?
Não é fácil ser diferente, não é fácil mudar, mas fala, cara, putz. E tentar não ser arrogante nem parecer babaca. Tá? É um problema meu, eu tenho mais facilidade de pegar se você me passar na beira do leito. É uma questão minha. Então, você se incomoda de passar na beira do leito? Você vai falar, me incomodo? Talvez valha a pena falar com o gestor, falar, cara, putz, eu tentei e tal, não deu. Né? Eu espero, e aí, em termos de como é que a gente pode melhorar a si e aos outros, né, e desenvolver as pessoas, eu espero que você escolha para trabalhar na sua vida locais onde o seu líder entenda que é importante passar o plantão no beira do leito. Assim, eu já coordenei 6 UTIs diferentes na minha carreira. E alguns pronto-socorros. Vou te falar que é difícil pra caramba. E nos locais onde eu fui um pouco mais feliz nisso, mudou quando eu ia auditar a passagem de plantão pessoalmente. Isso significa não estar com a minha família às 19 horas em alguns horários, não estar às 7 horas da manhã em alguns horários, mesmo eu trabalhando na UTI. Provavelmente não precisava chegar às 7 em ponto todo dia, mas eu chegava em horários que não eram comuns, assim como eu chegava às 4 da manhã, quando eu acordava sem sono, eu falava, amor, tô indo na UTI. Você tá louco? Não, não tô louco. Tô indo lá porque eu quero ver o que acontece às 4 horas da manhã na unidade que eu acordei. Isso é mudança de cultura, isso é atitude de liderança. Eu não ia lá para ficar, acorda, você não tá fazendo nada, mas é para ver como é que a UTI funciona às 4 horas da manhã. Né? Então, é um pouco disso. É uma luta árdua, mas virtuosa. Tá? Mas entrar na inércia é muito fácil. Tem um filme que eu amo de paixão, talvez seja um dos meus filmes preferidos, eu gosto muito de cinema, acho que tem no Google Play, não sei se tem alguma das plataformas de streaming, chama Questão de Honra, em inglês é A Feel Good Man, Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, enfim, Kevin Bacon, e tem uma hora que é um julgamento, e uma hora o cara fala o advogado de acusação e de defesa, eles estão discutindo, porque ele quer mostrar que aquilo era habitual naquele lugar. Não vou contar spoiler, foi muito legal. E aí o primeiro mostra, não, eu fiz, tal, segui todo mundo, e aí o cara falou, mas como assim, você era, cara, brainless, né? Não era capaz de ter seu próprio julgamento? O outro cara fala, aí ele pega o negócio e fala, mostra aí no manual aonde que fala onde é que almoça e janta. Não, isso não tá no manual. Mas você não almoçava e jantava? Sim. E como é que você fazia? Acho que eu seguia todo mundo na hora do almoço. Então essa questão da inércia é um negócio muito sério. A gente tem que tomar cuidado com a inércia, de verdade. Né? Vira viés cognitivo, vira comportamento, vira cultura. Fácil. Obrigado pela pergunta. Eu tenho dúvida. Como que a gente consegue ver essas mudanças sistêmicas, que o valor máximo é o melhor cuidado do paciente? Como é que ela consegue penetrar bem no sistema econômico de saúde, pelo menos brasileiro? Você tem incentivos muito diferentes. Assim, o plano de saúde, que vive com margem de lucro pequeno, então é um incentivo de diminuir custos. E o hospital particular, que ele também vive com margem de lucro pequena e ele quer aumentar essa margem de lucro com algumas medidas que talvez sejam uma competição entre o plano e o hospital, e no final o paciente não tem benefício. É muito inteligente essa pergunta. Não é fácil a resposta, tá? Tem um economista, também estamos falando de adversários de livros, né? Tem um livro que também é difícil de achar ele traduzido, em inglês ele chama Redefining Healthcare, o escritor chama-se Michael Porter, e ele teve uma cirurgia pediátrica chamada Elizabeth, esqueci o sobrenome dela agora, me fugiu. Em inglês é fácil de achar, em português talvez você ache em sebo e tal, eles não republicaram, mas é Repensando a Saúde. O Porter criou um termo que ele já tinha usado em outras áreas da economia, mas ele usa para a saúde, chama competição de soma zero, que é isso que você está contando aí. Então, é o plano de saúde ou o hospital mais preocupado em gerar o ganho financeiro do que o resultado para o paciente. E ele mostra que, no fim, é um bumerangue que volta contra o sistema.
É mais ou menos isso, sendo bem grosseiro, simplificando o conceito do porte. A gente precisa, da mesma forma, também essa é uma outra luta árdua, tá? De mostrar que isso não faz sentido. E aí, eu acho que vou pegar a sua pergunta para tentar separar os mundos. Uma coisa é o que é claro, adequado e funciona em certas realidades, tá? Então, em algumas situações onde eu tenho, a oferta e demanda não está desacoplada, determinadas patologias eu consigo colocar na UTI, rodar, né, em 24 horas eu faço todos os exames e mando o cara para casa. Esta mesma patologia, numa outra realidade, talvez eu pudesse cuidar ambulatorialmente. Pô, Fábio, mas eu tenho que ir ao ambulatório? Sei lá, ataque supra, por exemplo. Vou dar um exemplo. No sistema de saúde A, eu ponho o cara numa unidade monitorizada, não precisa ser mas uma unidade que está monitorizada. Eu faço eco, holter, todos os exames que ele precisa em 24 horas, ele vai para casa com toda a investigação feita. E na unidade B, eu consigo botar ele em casa, mas eu tenho um call que ele consegue acionar a qualquer momento, a ambulância chega, e depois de amanhã já tem uma consulta com o cardiologista ritmologista para fazer, e você está com os exames marcados na semana que vem. Né? Agora, o que é absurdo na situação A, ele ficar 5 dias na UTI para fazer os exames, o que é absurdo na situação B é ele ficar 90 dias esperando para ter uma consulta. Eu quero dizer que os sistemas eles podem funcionar de uma maneira eficiente, nem sempre com o mesmo desenho. Tá? A gente tem que combater o que é claramente absurdo. Tá? Putz, olha, eu sempre brinco, eu trabalhei em diversos hospitais diferentes pela empresa que eu trabalho. Tá? Nunca um gestor falou, olha, faça isso, que é uma coisa que vai prejudicar o doente. E eu virei e falei, tá bom. Quando ele falou alguma coisa que, na verdade, ele nunca fala, faça isso. Ele falou, olha, a gente precisa melhorar a ocupação da UTI. É um exemplo clássico. E aí o que você vai virar para o cara e falar, cara, o jeito de melhorar a ocupação da UTI não é botando gripe na UTI chamando de sepse. Mas é pegar todos os eventos adversos que acontecem na enfermaria e ver se não tem doente que está mais grave do que deveria, fazendo um pente fino e trazer. É olhar se todos os doentes que eu dou alta no meu pronto-socorro realmente tinham que ter tido alta. Então, quantos doentes eu tenho alta e eu readmito em menos de 24 horas e ele vai para a UTI? Ou quantos doentes estão indo para o quarto e em menos de 12 horas ele vai para a UTI? São esses dados que eu tenho que trabalhar e melhorar este processo para encher a minha UTI. Esses doentes deveriam estar na UTI e não estão. Tá? Então, existe uma maneira virtuosa de fazer o hospital ser mais eficiente e, com isso, melhorar seu resultado financeiro. E, da mesma forma, do outro lado, né? Como é que eu faço para dar alta mais precoce? Como é que eu otimizo o cuidado? Veja, às vezes eu não consigo dar alta precoce porque eu não tenho tal exame. O cara que faz esse exame vem 2 vezes por semana. Então, não faz sentido no cuidado. Eu quero dar alta precoce, o cara vem 2 vezes por semana? Alguma coisa não está funcionando. Então, sempre tem uma resposta adequada. O que a gente não pode é deixar ser permeável à resposta inadequada. É falar, cara, isso aqui está errado. Isso aqui não vai funcionar. Isso aqui vai fazer mal para o doente. E eu vou ser muito sincero. Nunca eu falei isso para o advogado, eu vou ficar lá, isso aqui vai fazer mal para o doente. Falou, não, faz aí, cara. Não, tá bom, puxa, não tinha entendido assim. E vamos procurar um outro jeito. Mas o ideal é que também a gente não tem muita competência da comunicação, né, e da negociação, que é uma competência importantíssima para o intensivista, de trazer isso, né, de uma maneira também virtuosa. Falar, olha, tem uma saída aqui que é melhor ou que pode ser interessante. Tá? Mas eu acho que, não sei se nesse questão que ele comentou, se não caberia que ele princípio de Pareto, que 80% das consequências são realmente de tal. Então, a maior parte dos erros, eles decorrem de coisas que não está tudo errado. Tipo, 80% errado e a causa é 20%. Geralmente, 80% dos erros são causados por uma coisa pequena, e não necessariamente esses erros demandam muito dinheiro para ajustar. Às vezes, é uma erro processual que você precisa e são coisas fáceis que você orienta. Assim. Muitas intervenções a gente consegue ajustar sem gastar tanto dinheiro. Assim. Então, é ajuste de enfermagem, da gente otimizar o nosso processo de passagem, de treinamento de equipe. Se botar uma plaquinha que você chamar a atenção diferente, você já otimiza, e aí você consegue ver isso. Isso acabou hoje. Melhora de alta retina, de pressão de corrente sanguínea, acho que isso, assim, necessariamente para você reduzir um erro, você precisa de muito dinheiro. Não, você está cobertíssima. Como é que você chama? Camila? Você está coberta de razão, Camila. O princípio de Pareto, a gente usa muito em qualidade de segurança,
Porque também, assim, não, a gente às vezes fica meio perdido e fala, eu quero fazer tudo, quero melhorar tudo. Não, tem que tentar colocar prioridade, e você usa muito para estratégia de prioridade, né? Mas os maiores ganhos que eu já vi são sempre mudança de processo. E também, aí você também usa uma matriz que a gente chama de esforço e impacto. Você sempre vai escolher o maior impacto possível com o menor esforço, né? Tem várias situações que eu tenho uma simples, mas que eu gosto sempre de citar, né? Uma outra que eu coordenava, a gente fazia de rotina um processo que vocês devem já ter ouvido falar, talvez vocês façam algumas vezes aqui, não sei se em todas, chamado de huddle. E quando você senta, ele ele tem uma função, no pronto-socorro ele tem uma um pouquinho diferente, mas ele é sempre muito útil. Você pega a equipe lá 10, 15 minutos para ver os maiores problemas, o que você pode melhorar, trazer sugestões e tal. E aí um técnico de enfermagem falou, estou preocupado porque essa UTI ela tinha leitos bem privativos e alguns leitos eram aqueles boxes só com drywall do lado e uma redinha na frente, lá uma cortina. E aí ele falou, cara, esse leito aqui tá muito frio. E ele era muito frio porque era um desses ar-condicionados de teto, era bem em cima do paciente. E aí, eu realmente tá desconfortável, o cara usa 3, eu tô preocupado com o doente, muito razoável, muito justa a preocupação, e a gente, com o que na cabeça, vou chamar a engenharia, vou ver o que dá para fazer e tal. E aí, terminou o huddle, e um outro técnico veio falar, eu acho que eu sei como resolver. Eu falei, é mesmo? Tal. E se a gente desviasse o fluxo? Bom, a gente chamou a manutenção, nem a engenharia, botou um acrílico, custou R$50, que era enviesado e o fluxo saía para o corredor e não em cima do leito. Então, custou R$50. Resolveu o problema daquele leito. Nem o doente mais reclamou. Então, essas coisas, quem está na operação muitas vezes é que tem a solução. Ouvir quem está na operação é fundamental. E é muita questão processual mesmo. Tá? Como é que a gente pode... Então, assim, ter este momento de como é que a gente pode melhorar isso é algo, cara, a hora que você se disponibilizar enquanto líder, de ouvir as pessoas, trazer as sugestões, e tentar, porque não pode parar aí, né? Você tem que ter o caminho de endereçar para o negócio acontecer, é muito gratificante. Nessa mesma unidade, a gente fez uma campanha de higienização do celular, trazida pelo grupo também como um problema, ganhou prêmio. Era uma coisa ridícula, simples, tal, mas está disponível em todos os lugares, campanha, fizeram uma arte, os próprios colaboradores fizeram uma arte super bonitinha e tal, não gastamos um tostão, a não ser o que a gente imprimiu. E ganhou prêmio fora e tal, um monte de coisa. Porque todo mundo põe a mão no celular o tempo todo, fica pegando, fica não sei o que lá e tal. Então, assim, eu tô lavando a mão, mas eu não tô limpando o celular. Como é que faz? Aí tinha o cara higienizava, tinha uma caixinha, tal, pegava na saída, era bem legal. O que mais? Vai. A gente consegue transpor essas metas de qualidade, porque aqui no HC, por exemplo, a gente tem muito problema de tempo. Parece que seria relativamente fácil de resolver, tipo, recursos humanos. A gente não tem. E a gente tem leito que fica sobrando, porque a gente não tem recursos humanos. Eu já tenho leito pronto que talvez fosse mais caro. E daí, assim, falta vaga de UTI, a gente não consegue. É uma coisa assim. Como é que você chama? Andresa. Andresa, eu vou tentar te ajudar pelo outro lado. Eu aposto, conheço bem essa instituição, tá? Foram 21 anos, 23, se você contar até o fim do doutorado, umbilicalmente ligado a ela. Amo ela muito, mas aquele, né? Eu tenho certeza absoluta, que tem um grau de desperdício aqui dentro absurdo. Então, se a gente conseguisse ajudar a diminuir o desperdício da instituição para alocar melhor esse recurso, tá? Seria uma das maneiras para a gente tentar endereçar, inclusive a questão de RH. Eu tenho certeza que, da mesma forma que você sente na pele os lugares onde eu gostaria de ter mais gente trabalhando e eu tenho menos, eu tenho lugar que está sobrando gente. Então, RH nem sempre, eu trabalhei bastante com RH já na minha carreira, de várias formas, inclusive gerenciando um departamento de RH de uma empresa grande. RH às vezes tem algumas decisões difíceis, entendeu?
E aí tem todo um arcabouço legal que a gente pode discutir, que é um problema, mas enfim, tem desperdício em N áreas. Então, a primeira coisa que você vai falar, não tem o recurso, quando alguém te fala não tem recurso, fala, tá bom, onde é que está o desperdício? Porque, é uma máquina, tá lá na... As empresas têm pouco desperdício, são aquelas que a gente admira como altíssima performance. Essas têm pouco desperdício. As empresas que a gente fala, cara, tem muito problema nessa empresa, tô dizendo que ela não ajuda os doentes, mas tem muito problema, elas têm alto desperdício. Então, a primeira coisa seria diminuir, não precisa eliminar um sonho, diminuir o desperdício. Vou contar uma história desse nosocomio aqui. Há vários anos atrás, eu não vou lembrar quantos, mas eu já era assistente da disciplina, um gestor médico do alto escalão, até os caras, não sei se era o diretor executivo, não vou lembrar agora exatamente qual era a posição. Ele fez o seguinte, falou, olha, a partir de hoje, para prescrever imunoglobulina neste nosocomio, se não for um A, eu tenho que assinar. E o que ele fazia? Ele pegava o UpToDate ou qualquer outra coisa e falava, olha, cara, não vou assinar para você porque não é um A. Ele economizou milhões para este hospital. Uma coisa que é bastante controversa, vamos combinar. Não deixando para ganhar. Lógico que teve titular, chefe de serviço, que tentou matá-lo ali na rua. Vocês imaginam o furdunço que foi. Mas eu estou dando um exemplo de desperdício claro. Porque assim, não vai ter dinheiro para tudo. Nem no SUS, nem no privado, nem em lugar nenhum. Então eu tenho, como uma das questões de gestão eu tenho que, de forma transparente e negociando, contemplando as questões políticas, dizer, olha, eu vou dar prioridade aqui, não vou dar lá. E me parece que num hospital como esse, imunoglobulina 2C não é uma prioridade. Não pode ser uma prioridade. Por mais que um paciente vai ser prejudicado, mas tantos outros vão ser. Isso se chama justiça distributiva, é um princípio da bioética. Isso tem desperdício. Tem desperdício e tem muito desperdício, eu garanto para você. Então eu começaria a dar desperdício para tentar alocar recursos dentro do lugar. Então se vocês trabalharem num lugar onde vocês puderem colaborar com isso de alguma forma, falar, cara, tô vendo desperdício aqui, nossa, isso é uma baita oportunidade. A gente não parece, pelo menos na experiência, que a notificação é algo tratado, é algo positivo. Então, como a gente, no processo clínico, na beira do leito, consegue, inclusive, dar feedback, tipo, por que você esqueceu, você sabia que alguém não confortável para limpar a cadeira da notificação, quebrou o marido do isolamento, coisas pequenas. Como que a gente está no processo, na beira do leito, no operacional, consegue andar. Como é que você chama? Bruna? Cara, você tem toda a razão em dizer que a notificação... eu vou te notificar, né? Uma coisa virou uma guerra de notificação. Isso é muito ruim. A primeira coisa, numa unidade fechada como é a UTI, especialmente naquelas que estão mais próximas da gente, seria baixar as armas, né? Como eu falo, põe as garruchas em cima da mesa e fala, cara, vamos mudar isso aqui dentro. Aqui dentro, a gente notifica o que a gente vê de errado e a gente